Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao curso de atualização de eletrônica para sistemas embarcados. Hoje a gente vai continuar o estudo e vamos entrar na família TTL, a família de circuitos lógicos TTL. Então, beleza. A gente viu na última aula a família de circuitos CMOS, que são construídos com MOSFETs complementares, né? PMOS e NMOS. E agora a gente vai ver a família de circuitos TTL. A família de circuitos TTL é composta de circuitos bipolares de junção, né? De transistores bipolares de junção, TBJs, né? Então a grande diferença é essa. No MOSFET, como a gente tinha visto na última aula, a forma de controle que a gente tem é por meio das tensões que são aplicadas a esse circuito, né? Então as tensões que são aplicadas entre os terminais gatilho e o terminal de fonte. Então, controlando o VGS, a gente pode fazer com que aquele transistor esteja ativo ou inativo. No entanto, na lógica TTL, a gente vai usar transistores bipolares de junção, né? O que significa que esses transistores serão controlados por corrente, certo? Então, as funções lógicas na entrada e na saída vão ser determinadas de acordo com a corrente que é induzida do primeiro transistor. Então aqui a gente está vendo uma porta lógica TTL, essa é a porta mais simples, é a porta inversora, e a gente vê que ela tem três estágios. Um estágio que é uma função lógica, um estágio de amplificação e um estágio de saída. Então ela vai lembrar um pouco os amplificadores que a gente estuda lá em Eletrônica 2, porém aqui eles serão amplificadores com funções lógicas, isso é, as operações dos transistores estão sempre ou na região de corte ou na região de saturação, né? Para o transistor bipolar de junção é a região de saturação que indica a aplicação digital. Beleza. Então, a gente pode dividir isso em três etapas. A primeira delas é uma etapa de função lógica. Como que funciona esta etapa? A ideia por trás é você conseguir fazer com que esse transistor assuma dois estados diferentes. Esses estados serão o estado em modo ativo e o estado em modo ativo reverso. Quando ele estiver em modo ativo, ele vai fazer com que o circuito se comporte de uma forma. Quando ele estiver em modo ativo reverso, ele vai fazer com que o circuito se comporte de outra forma. Então, ou seja, como ele só possui dois possíveis estados, então ele vai desempenhar uma função lógica que drena uma corrente em um sentido ou no outro sentido, dependendo da operação em modo ativo ou em modo ativo reverso. O fato da gente drenar essa corrente em sentidos diferentes faz com que Q2, por sua vez, possa operar em dois modos. O modo de corte ou o modo de saturação. E Q2 entrando no corte ou saturação vai fazer Q3 também entrar em corte ou saturação. A gente vai ver direitinho como é que cada um deles vai se ligar em cascata. Mas o que é importante a gente lembrar agora logo de cara é que Q1 vai determinar toda a função lógica do circuito. Q2, Q3 e Q4 vão se comportar de acordo com Q1. Por isso que a gente fala que Q1 tem a função lógica. É ele quem determina a operação de todos os outros transistores. Q2 entra no circuito como um amplificador de corrente, certo? Então é o segundo estágio que vai fazer a amplificação do circuito. Já Q3 está ali para drenar a corrente na saída. Isso é, a corrente de saída vai ser ou fornecida por Q4 ou absorvida por Q3. Lembrem-se que no transistor a corrente só pode fluir em um sentido, né? Então, no caso, a corrente em Q4 só pode fluir nesse sentido, no sentido do coletor para o emissor. E a corrente em Q3 também só pode fluir no sentido do coletor para o emissor. Então, o que isso significa? Que quando eu estiver em um estado, Q4 vai fornecer corrente para a carga. Quando eu estiver no outro estado, Q3 vai absorver corrente da carga. Então, agora, os nossos níveis lógicos não serão determinados por 5 volts e 0 volts. Eles serão determinados por meu circuito está drenando corrente ou meu circuito está entregando corrente.
certo? Vocês entenderam o conceito? Então, quando o meu nível lógico for 1, isso significa que o meu circuito está fornecendo corrente para a carga. Quando o meu nível lógico é 0, significa que o meu circuito está absorvendo absorvendo corrente da carga. Jean, acho que você tem que clicar na minha apresentação e fixar a tela, alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que o pessoal está vendo, vocês estão conseguindo ver, não é? Beleza. Pronto. Então a gente tem aí essas 3 etapas. Só para a gente ter uma noção em como que o TTL se compara com as outras lógicas, existiam outras 2 lógicas chamadas RTL, em que a função lógica é feita por um conjunto de resistores. Então, em vez da gente ter o transistor, tinham-se vários resistores que iriam ser conectados de uma forma a determinar qual que era o comportamento do transistor aqui Q2. E aí, como ele era uma seção lógica de resistores seguido por uma seção de transistores, então esta lógica se chamava RTL de resistor-transistor, ou seja, lógica resistor-transistor. Também é possível fazer essas lógicas com diodos, no caso, né, aqui do primeiro bloco, que é o bloco de função lógica. Nesse caso, a gente chama esse tipo de lógica DTL, lógica diodo-transistor, certo? No caso da TTL, como vocês estão vendo aqui, todos os blocos são construídos por transistores. Então, a gente denomina esta lógica de lógica TTL. Certo? Ficou claro? Beleza. Vocês devem estar lembrados, né, como a gente comentou sobre os transistores, que o transistor bipolar de junção pode ser enxergado como 2 diodos na configuração antissérie, como vocês estão vendo aqui nesta ilustração, certo? Então, esse primeiro transistor Q1, que é o estágio lógico de entrada, pode ser compreendido como 2 diodos na conexão antissérie. Como é que esse circuito Q1 vai operar? Dependendo do estado do sinal de entrada, ou a corrente vai fluir da base para o emissor. Quando isso acontece nesse sentido da base para o emissor, Q1 vai estar operando no modo ativo. Por quê? Porque VBE está ativo. VBE é a tensão base-emissor. Então a junção base-emissor estará ativa, enquanto a junção base-coletor está inativa. Então ele vai operar no modo ativo. Quando a gente tem o sentido contrário, em que a base emissora está reversamente polarizada, a corrente passa a fluir no sentido base-coletor, fazendo Q1 operar no modo ativo reverso. Certo? E aí, nesse modo ativo reverso, a corrente é drenada para a base de Q2. Então, a corrente vem da base de Q1 para o coletor de Q1, entrando na base de Q2. Todo mundo está acompanhando esse raciocínio? Certo? Então, tranquilo. Vamos ver como é que isso se comporta quando a minha entrada é nível lógico 1. Beleza. Aqui a gente está representando esse circuito de entrada como 2 diodos, certo? Por quê? Para ficar mais fácil da gente visualizar o sentido do fluxo das correntes. Ok? Então vamos imaginar agora que a minha entrada tem nível lógico 1. O que significa dizer que a entrada tem nível lógico 1? Que ela está em 5 volts, certo? O TTL é quase sempre, né, controlado entre 0 e 5 volts. Então, dizer que a entrada está no nível lógico 1 implica dizer que o meu diodo D1 está reversamente polarizado. Todo mundo percebe isso? Então, meu circuito D1 está reversamente polarizado. Eu posso colocar aqui um xizinho, indicando que o diodo D1 não irá conduzir. Por quê? Porque a tensão no terminal negativo de D1 tem que ser 5 volts ou menos, já que eu tenho uma queda de tensão aqui em R1, ou posso ter uma queda de R1, né? Essa tensão aqui em R1 será igual a 0 ou maior que 0. Então a tensão no terminal negativo de D1 será sempre 5 volts ou menos. Se na minha entrada eu tenho a lógica, o nível lógico 1, isso significa que este meu diodo está reversamente polarizado. Ou seja, a junção base-emissor está reversamente polarizado. Contudo, o meu diodo
D2 aqui, que é a minha junção base-coletor, pode estar diretamente polarizado e pode assumir um fluxo de corrente. E de fato isso acontece. Essa corrente vai fluir neste sentido, no sentido em R1, passando pela junção base-coletor, depois pela junção base-emissor de Q2 e então pelo resistor R3 até o terra. Então a minha corrente flui neste sentido. Todo mundo está conseguindo ver essas anotações, né? Beleza. Então a minha corrente... essa parte de D1 eu não peguei. Veja, essa parte do D1 é o seguinte. Eu estou supondo que a minha entrada está no nível lógico 1, certo? Se a minha entrada está no nível lógico 1, então isso significa que a minha tensão aqui neste ponto, deixa eu colocar o texto aqui, a minha tensão aqui neste ponto, esse texto não funcionou muito bem como eu queria, mas vamos lá. A minha tensão aqui nesse ponto é igual a 5 volts. 5 volts. Certo? Beleza. A minha tensão na entrada é 5 volts. Beleza. Como é que funciona aqui a tensão no outro terminal do diodo, certo? Neste terminal, no terminal negativo, ou melhor, no terminal positivo, desculpa. O terminal positivo é o terminal central aqui, ou seja, na base. A minha tensão aqui na base será 5 volts ou menos. Por que 5 volts ou menos? Porque se tiver uma corrente aqui fluindo por R1, isso significa que haverá uma queda de tensão aqui em R1. E, portanto, a tensão aqui neste nó, no nó central, na base, será 5 volts ou menor. Isso significa que o diodo D1 não pode conduzir. Quando eu falo reversamente polarizado, eu estou dizendo que o diodo D1 não conduz corrente. Certo? Entendeu? Então, se o diodo D1 não conduz corrente, a corrente tem que fluir por D2, que está diretamente polarizado. Agora, como isso não trata-se de um par de diodos, isso é um transistor, quando o transistor está nessa operação, a gente chama essa operação de modo ativo reverso. Certo? Beleza. Esse circuito aqui tem que ser calculado, polarizado de certa forma, a fazer com que Q2 entre em saturação quando a corrente passa por sua base. Quando passa a base na corrente de um transistor, se essa corrente for muito alta, isso faz com que esse transistor entre na região de saturação, né? Como a gente viu, ele pode ter 3 modos principais, que são os modos de corte, o modo ativo e o modo de saturação. O modo ativo reverso é igual ao modo ativo, só que no sentido contrário, né? Em vez de ser JBE que conduz, quem conduz é JBC. Beleza. Quando a gente tem Q2 em saturação, o que acontece? A tensão VCE, isso é, a tensão entre coletor e emissor, torna-se uma tensão mínima, que a gente denomina VCE de saturação. Aqui está indicado por 1,02, certo? Deixa eu dar uma circulada aqui. Então, Q2 vai entrar em saturação, o que significa que a tensão entre os seus terminais será igual a 0,2 volts. Como vai haver uma corrente fluindo por R3, essa corrente aqui que está indicada em azul, certo? Então, esta corrente que está fluindo por R3 em azul vai se somar à corrente IC2. Vocês estão vendo aqui que está indicado IC2. IC2 vai se somar a esta corrente de base, tornando-se a corrente IE2, a corrente de emissor 2, que vai entrar na base de Q3 e fluir por R3. Como eu tenho aqui esse resistor R3, isso significa que uma pequena tensão será induzida sobre esse resistor. Se você calcular o resistor corretamente, isso faz com que Q3, por sua vez, também entre em saturação, fazendo com que a tensão entre os seus terminais seja igual a 0,2 e a tensão na base seja ligeiramente maior do que 0,7, 0,8, uma vez que ele está em saturação. Ou seja, qual que é o efeito cascata que a gente tem aqui? Q1, que é o transistor da entrada, quando o nível lógico de entrada é igual a 5, a gente força que esse transistor opere na região ativo reverso. Quando ele está na região ativa reversa,
A corrente vai fluir pela base de Q2, fazendo Q2 entrar em saturação. Esta mesma corrente flui por Q3, fazendo Q3 também entrar em saturação. Tudo bem até aí? Beleza. Agora vamos dar uma olhada no que acontece no comportamento do transistor Q4. R3 serve para controlar a tensão na base de Q... Peraí, deixa eu ver a pergunta aqui, é porque sumiu. Apareceu aqui no chat e depois desapareceu. R3 serve para controlar a tensão na base de Q3, para fazer com que ele fique em saturação. Correto, Tomás. R3 está aqui para fazer com que Q3 se ative ao existir uma corrente em Q2. Então, a corrente de Q2 gera uma tensão em R3, que vai fazer com que Q3 entre no modo de saturação, né? Então ele vai ativar Q3 fazendo entrar no modo de saturação. Beleza, vamos agora dar uma olhada no que acontece em Q4. O que vai acontecer com Q4? Vamos primeiro calcular qual vai ser a tensão no coletor de Q2. Então, o coletor de Q2 é este nó, que eu vou marcar com uma seta aqui, este nó aqui. Certo? Esse nó aqui que tem um pontinho que está bem no centro. Qual que é a tensão nesse nó? A gente pode fazer uma lei das tensões de Kirchhoff para chegar naquela tensão. Vamos fazer o seguinte caminho. Deixa eu apagar algumas coisas aqui que está começando a ficar meio conturbado. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui na entrada, todo mundo já entendeu. Então vamos, qual que é o caminho que a gente pode fazer para chegar lá? A gente pode fazer o seguinte caminho. Deixa eu fazer esse caminho em azul. Agora, esse azul vai querer representar a tensão, certo? Eu posso fazer esse caminho... Sim, as tensões em verde são dos transistores. Eu posso fazer esse caminho aqui, ó. Se eu somo esse caminho, eu tenho 0,8 volts. E eu posso fazer mais esse caminho aqui. Então, se eu faço mais esse caminho, eu somei VCE de saturação e agora a tensão nesse nó será de 1 volt. Todo mundo concorda com isso? Então, aqui eu vou ter 1 volt de tensão no nó do coletor de IC2. Será que essa tensão é suficiente para fazer Q4 operar? Q4, para começar a operar, precisa de pelo menos um 0,7. Só que note o seguinte, Q4 não está sozinho. Tem um diodo em série com o Q4. Todo mundo consegue enxergar esse diodo aqui? Bem na saída do circuito. Tem um diodo ali escrito out. Certo? Então, o diodo vai precisar de 0,7 e Q4 vai precisar de mais 0,7. Certo? Então, qual que deveria ser a tensão nesse nó para fazer Q4 começar a operar? Eu preciso ter 0,2 de Q3 mais 0,7 do diodo e mais 0,7 de Q4. Percebem? Então eu preciso ter pelo menos 1,6. Porque eu tenho 0,2 do transistor Q3, mais 0,7 do diodo, mais 0,7 de Q4. Então eu preciso de 1,6 volts para fazer Q4 funcionar. Isso significa que Q4 opera na região de corte. Então Q4 também estará em corte quando a minha entrada é igual a 1. O 0,2 entrou na conta, Tomás, porque a gente está fazendo a construção da tensão, só que por outro caminho. Você entendeu como foi que a gente chegou no 1, né? Como foi que a gente determinou que é 1 volt, certo? Para a gente determinar que que deveria no mínimo ser 1,6, a gente precisa chegar no nó do coletor, mas agora a gente vai chegar por outro caminho, certo? Vamos fazer esse seguinte caminho. A gente vai subir do 0 para cá, então aqui somou 0,2, aqui somamos mais 0,7 e aqui VBE somamos mais 0,7. Você entendeu agora qual foi o caminho que a gente fez para poder chegar no 1,6? Vai precisar de 1,4 da base de Q4, 1,4 do diodo e mais 0,2, porque a gente já sabe que o transistor Q3 está em saturação, certo? Então, tá aí, a gente conseguiu determinar qual seria a tensão necessária para
fazer com que esse transistor opere. E a gente não tem essa situação aqui, nós não temos essa situação, não foi satisfeita. O que significa que Q4 não irá conduzir nenhuma corrente. Então o que acontece aqui? Se eu ligo na saída um resistor RL, deixa eu circular aqui esse resistor RL, e eu vou ligar o resistor RL numa configuração específica denominada pull-up, P-U-L-L-U-P, certo? Essa palavra vai aparecer um pouquinho na frente, eu esqueci de colocar essa palavra aqui, mas RL está na configuração pull-up. Deixa eu escrever para vocês aqui, para vocês verem já. Opa, pull-up. Por que pull-up? Porque ele puxa o circuito para o VCC, certo? Então, ele está conectando o circuito na parte superior, que é o VCC. Então, a gente vai chamar esse resistor de pull-up, porque é a parte de cima. Um resistor RL que é ligado para o terra, a gente vai chamar de pull-down, certo? O contrário do pull-up. Não, o caminho pode ser para cima ou para baixo, tá? Beleza, teve algum problema no áudio? Foi... tá normal, né? Bem, então é alguma coisa aí contigo, Eduardo. Vê se tu consegue sair e voltar, para ver se dá um jeito nisso. A gente pode ligar ele tanto para cima quanto para baixo, tá? Mas aí, ligando o resistor para cima, o que vai acontecer nessa situação? Veja que agora RL vai estar ligado entre 5 volts e 0,2. Vocês percebem isso? Porque o nó na saída, a tensão na saída vai ser 0,2. O que vai acontecer? Vai ser drenada uma corrente através de RL para dentro do circuito. Note que RL não faz parte do seu circuito, certo? RL está fora do circuito. Ele é um resistor que você precisa ligar para poder fazer essa conexão, certo? Então, quando você tem esta situação, aí você consegue drenar uma corrente via RL através de Q3, certo? Por isso que a gente chama Q3 de estágio de saída, porque a corrente de saída vai fluir por Q3, certo? Todo mundo compreendeu? Beleza. O que acontece agora no sentido contrário? Ah, sim, antes vamos comentar sobre o resistor pull-down, né? Se eu tivesse um resistor de pull-down, imagine que esse RL não está aqui e eu tivesse um resistor assim, ligado para o terra, certo? O que vai acontecer nessa situação aqui? Imagine que o RL não está aqui, certo? Esqueça que RL para cima existe. Vamos colocar um RL pull-down. O que vai acontecer aqui? Não vai ter fluxo de corrente, certo? Então, no nível lógico 0 na saída, porque essa saída aqui é o nível lógico 0, a corrente ela é drenada pelo circuito. Isso é, uma corrente externa pode entrar no circuito. Vocês entenderam? E aqui o resistor de pull-up está aqui só para representar essa drenagem de corrente. Beleza. Tá bom, vamos voltar aí. Vamos lá. Quando o resistor está ligado para cima, pull-up, e o meu nível lógico é 0, eu vou ter um fluxo de corrente. Imagine agora que RL, em vez de estar ligado em 5 volts, está ligado em 0 volts. Certo? Não vai haver condução de corrente por esse circuito. Porque não vai haver a diferença de tensão. Aqui o importante é a diferença de tensão de 5 volts para 0,2, certo? Porque a tensão de saída aqui está sendo 0,2. A tensão de saída é a tensão de saturação de Q3. Então, se eu ligo meu resistor em 5 volts, então nesta condição vai haver condução de corrente. Só que se eu ligo o meu VCC em 0, faço a ligação contrária, então eu não tenho a junção base-coletor diretamente polarizada. E o que acontece é que o meu transistor Q3 vai para a região de corte e o meu circuito para de conduzir. Certo? Vamos lá. A porta inversora TTL agora com a entrada igual a 0. A gente colocou a saída um resistor pull-down para exemplificar essa mesma coisa. Então aqui o resistor vai ser na configuração pull-down.
Na configuração pull-down, o que acontece? Aqui, na verdade, a gente quer observar o que acontece quando a entrada da gente é o nível lógico 0. O que vai acontecer com D1 e D2? Certo? Nesse caso agora, quando eu coloco 0 volts na entrada, D1 pode conduzir tranquilo, pode conduzir livremente. Então, meu D1 vai ter uma diferença de tensão de 0,7 volts. Como desta vez é D1 que está operando, então isso implica que D2 não pode operar. Certo? Por que D2 não pode operar? Porque a tensão aqui na entrada já é 0, é a mínima possível. Certo? A tensão aqui é 0. Mantenha isso na sua mente. Então a tensão na base de Q1 tem que ser igual a 0,7. Só que a tensão nesse ponto aqui, se D2 estivesse conduzindo, a corrente deveria fluir por Q2 e depois fluir por R3. Quanto de tensão eu preciso nesse ponto para fazer todo esse ramo conduzir? Vamos fazer esse mesmo exercício de novo, de seguir o caminho das bases para a gente tentar entender quanto de tensão seria necessário. Em Q3 a gente precisa de 0,7, em Q2 a gente precisa de mais 0,7 e em D2 a gente precisa de mais 0,6, porque aqui nesse caso D2 é uma junção base-coletor que precisa de um pouco menos de tensão. Então qual é a tensão necessária para fazer esse cara conduzir? É muito maior, certo? Não, Eunice. Funciona com os dois casos. Aqui a gente só está mostrando para mostrar quando é o caso que a corrente é drenada ou fornecida na saída, para exemplificar essa questão de que o nível lógico no TTL tem mais a ver com a corrente do que a tensão. Certo? Beleza. Então aqui, quanto de tensão vai ser necessário para fazer com que todo esse ramo que está aqui em série conduza? Eu preciso de 0,7 em Q3, eu preciso de mais 0,7 em Q2 e eu preciso de mais 0,6 em D2, que é a junção base-coletor. Certo? Então tudo isso soma 2 volts. Então eu preciso de pelo menos 2 volts para fazer D2 conduzir. Só que o que acontece? D1 já está conduzindo, certo? Se D1 já está conduzindo, ele forçou, o fato de D1 estar conduzindo, força a tensão na base de Q1 a ser exatamente igual a 0,7, que é esse valor que está contornado em verde aí para vocês. Certo? Então isso implica que eu não terei tensão necessária para ativar o ramo D2, Q2, Q3, como foi feito no caso anterior. Vocês compreenderam isso? Então o que vai acontecer aqui? D2 não conduz. Q2, né? Não tem D aqui. Q2 não conduz e Q3 também não conduz. Todo mundo compreendeu isso? Certo? Só que aí agora, veja só, por que a gente tinha dito no anterior que Q4 não conduzia? Porque não tinha tensão suficiente para Q4. Só que se a gente voltar aqui, para fazer uma comparação, por que não tinha tensão suficiente? Porque Q3 estava em saturação e Q2 também estava em saturação. Isso fixava qual era a tensão aqui no coletor, essa tensão aqui que está marcada com o número 1. Forçava esta tensão a ser exatamente 1 volt. Só que aqui, na nova situação, nós não temos mais esse problema. Por quê? Q2 e Q3 estão em corte, o que significa que eles se comportam como circuitos abertos. A corrente de coletor nesses circuitos é igual a 0. Então agora é a presença do resistor R2 que vai fazer com que flua a corrente por Q4. Qual será o caminho da corrente agora, né? Eu vou desenhar agora o caminho da corrente. A corrente vai fluir por R2, depois ela vai fluir pela base de Q4, pelo diodo e então para a carga na saída. Então este é o caminho que vocês estão vendo percorrer a corrente. Perceba, se a minha resistência RL na saída estiver ligada ao terra, então
todo esse fluxo de corrente acontece. Certo? Então ficou claro as duas situações? Então na primeira situação da porta inversora, o que eu tenho? Na primeira situação, o meu transistor Q1 está no modo ativo reverso. O que isso faz? Isso faz com que a corrente flua para dentro de Q2. Então esta corrente fluindo neste sentido faz ativar Q2 e Q3. Essa ativação impede Q4 de funcionar. E, portanto, a minha saída passa a drenar corrente através de Q3. No caso da entrada igual a zero, o que acontece agora? A minha corrente na entrada, a minha corrente em Q1, está fluindo para fora, através de D1. Como a minha corrente flui para fora do circuito, isso significa que D2, Q2 e Q3, todos eles estarão em região de corte. No caso, D2 é parte do transistor que está no modo ativo, mas aí no caso Q2 e Q3 estarão em região de corte, fazendo com que a corrente flua via R2 por Q4, e se você calcular R2 e R4 corretamente, a gente garante que Q4 vai entrar em saturação. Certo? Teve alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Michael perguntou, no caso, quando a gente usa a porta lógica 0, a gente fecha os 3 transistores, permitindo que a corrente passe por esse caminho aí. Exatamente. Quando a entrada está no nível lógico 0, a gente fecha o caminho. A gente pode interpretar isso como fecha o caminho, mas a forma mais correta é a gente induz uma corrente em um sentido que faz com que Q2 e Q3 estejam em corte. E aí, como Q2 e Q3 estão em corte, então Q4 vai passar a estar em saturação, porque a gente cria um outro caminho para a corrente passar. Certo? Notem o seguinte, nesse circuito aqui, a tensão de saída não será igual a 5 volts, certo? Isso não acontece nesse circuito. Por que não acontece? Porque se você observar a saída, vamos pegar esse caso aqui em que a saída está no nível lógico 1. O que eu tenho aqui no nível lógico 1? Veja a queda de tensão aqui, ó. Certo? Quando eu desenho, vocês conseguem ver o traço ou só quando o traço está pronto? Vocês conseguem ver o caminho? Ou só quando termina? Só quando fica pronto, tá? É porque eu estava segurando e mostrando para vocês o caminho, mas aí no caso eu vou direto. Eu já respondo, Michael. Pera aí. Deixa eu falar só essa questãozinha aqui rapidinho. O nível lógico na saída não será igual a 5. O nível lógico na saída vai ter uma queda de tensão aqui, ó. Veja que essa queda de tensão tem a queda de tensão em R4, tem a queda de tensão em Q4 e depois tem uma queda de tensão no próprio diodo, do diodo de saída, certo? Então os meus níveis lógicos vão ser menores, certo? Isso aqui dá mais ou menos 1,6 de queda de tensão normalmente nos circuitos típicos, o que significa que o nível lógico de saída vai ser 3,4 o nível lógico alto e 0,2 o nível lógico baixo. Por quê? Nesse circuito aqui, o importante é o comportamento de corrente. Apesar da tensão se elevar, né, então no nível lógico 1 a gente vai ter tensões mais altas, e nível lógico 0 a gente vai ter tensões mais baixas. Mas aqui o importante é o comportamento de corrente. Então, o que acontece? No nível lógico 0, o meu circuito tem a habilidade de drenar corrente. Isso significa que quando eu conecto um circuito fora, esse circuito vai absorver corrente. Este é o nível lógico 0. Quando eu coloco o meu circuito no nível lógico 1, isso significa que o meu circuito tem a habilidade de fornecer corrente para uma carga. Certo? E pode ver aqui, ó, que a gente consegue ligar dois circuitos TTL um no outro. Porque vejam só o que acontece com as correntes na entrada. A gente analisou as saídas, mas vamos ver as entradas, certo? Quando eu tenho a minha entrada 0, qual é o sentido da corrente? Entrando no próximo circuito, certo? Então vejam que isso bate exatamente com o que aconteceu aqui no circuito quando a minha saída é igual a 0. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, certo? Veja.
Vamos supor que eu liguei aqui um circuito TTL que está em nível lógico 0, certo? Eu estou ligando aqui um circuito TTL, botei aqui uma representação aqui de um circuito TTL qualquer e liguei ele aqui. O que significa dizer que esse nível está em 0? Que a corrente é absorvida, certo? E veja que a corrente ser absorvida funciona perfeitamente com esse circuito por meio de IE2. Veja essa corrente IE2, o que ela está fazendo? Ela está entrando no circuito. Então, meu circuito TTL anterior tem que absorver corrente. E isso funciona exatamente com esse exemplo aqui, certo? Então, se este meu circuito estiver em nível lógico 0, aqui vai ser interpretado exatamente como 0 porque a corrente está sendo drenada. Certo? Já nesse caso aqui, é nível lógico 1, porque eu não tenho correntes sendo drenadas. Aqui no caso, a corrente nem será drenada e nem fornecida, porque D1 estará reversamente polarizado, né? Por conta da entrada do circuito, não vai ter corrente sendo fornecida. Mas como meu circuito aqui não pode receber corrente, ele só pode drenar a corrente, isso também induz esse circuito a estar nesse estado que está agora. Não sei se ficou claro isso que eu acabei de falar, foi meio complicado. Mas o importante é a gente lembrar o seguinte: quando o meu circuito está no nível lógico 0, ele tem a habilidade de drenar corrente. Quando o meu circuito está no nível lógico 1, ele tem a habilidade de fornecer corrente. Certo? O Michael perguntou aqui um exemplo na prática de como funciona o equipamento, certo? Esse circuito aqui é o circuito de uma porta lógica, certo? Circuitos de portas lógicas servem para a gente fazer o que a gente chama de circuitos combinacionais, isso é, eu posso fazer controle com esse tipo de circuito. Então, por exemplo, se eu tenho dois sensores e eu quero perceber, eu quero mandar para o meu microcontrolador um comando que seja igual a 1, quando um dos meus dispositivos estiver ruim. Deixa eu reformular esse exemplo. Vamos lá. Imagine que eu tenho dois sensores de segurança. E esses sensores dão sempre uma resposta igual a 1 quando o meu circuito está funcionando bem. Agora vamos supor que quando o circuito detecta um erro, esse sensor vai de 1 a 0, certo? Eu quero detectar o erro quando qualquer um dos dois for de 1 para 0. Então eu preciso fazer um tratamento com esses dois sinais e transformar esse sinal de duas informações para uma informação só para eu colocar no microcontrolador, por exemplo. Eu posso fazer isso com a porta NOR, certo? Ou melhor, nesse caso vai ser uma porta AND, né? Nesse caso vai ser uma porta AND. Então, a função das portas lógicas é a gente fazer funções lógicas para circuitos digitais, né? E aí, bem, são vários tipos de aplicações possíveis que a gente pode fazer com isso. Mas a ideia das portas lógicas é a gente transformar um sinal digital em outra informação. A porta inversora, por exemplo, ela só inverte o sinal. Quando a entrada é igual a 1, a saída é igual a 0. As portas lógicas de mais entradas fazem funções diferentes que aí permitem que a gente faça operações com álgebra booleana. Aí tem uma infinidade de aplicações. Eu poderia ter comentado, mas enfim, eu não imaginei que vocês já soubessem disso. Mas tudo bem, eu tenho que lembrar que é bem variado aqui o público. Tranquilo. Mas a ideia aqui é a gente fazer operações digitais, tá? Então essas operações digitais são as operações da álgebra de Boole, que são a operação OR e a operação AND, e as combinações dessas operações. As portas lógicas são formas básicas de a gente implementar essas operações em circuito, certo? Beleza. Ok. Imagine agora que a gente vai alimentar um LED em pull down, certo? Eu estou com a mesma porta lógica, a porta lógica inversora, e agora eu coloquei o nível lógico 0 na entrada. Como é que eu vou fazer para alimentar esse LED na saída? A gente já viu que quando eu coloco o nível lógico 0 na entrada, a corrente flui por Q4. Q4 entra em saturação e a gente cria uma corrente que flui por esse caminho, certo? Então quem é que vai ser o meu resistor RL? Meu resistor RL vai ser VOH menos a tensão do LED dividido pela corrente do LED, certo? Esse VOH, O é de saída, né? O de output, H é porque é nível lógico alto.
essa tensão VOH não será 5 volts, porque existem quedas de tensões em R4, em Q4 e no diodo, no caso do circuito estar operando aqui nesse modo, no modo em que a saída é alta, a saída tem nível lógico 1. Então, como é que eu calculo RL? Eu pego essa tensão de saída, que vai ser aproximadamente uns 3.4, se o seu VCC for 5, subtraio da tensão do LED, e aí a tensão do LED vai variar de acordo com a cor, né? Os LEDs vermelhos são os LEDs de tensões menores, estão ali em mais ou menos 1.8, e os LEDs brancos são de tensões maiores. Então você vai fazer essa subtração da tensão de saída e a tensão que o LED precisa, dividido pela corrente que precisa fluir naquele LED. Certo? Então essa informação, tensão do LED e corrente do LED, vai depender da cor do LED, por exemplo. E aí o LED vai acender na corrente nominal, se a gente fizer assim. Certo? Note que o que acontece aqui nesse circuito, se a minha entrada lógica é igual a 0, Q4 vai estar em saturação. Isso faz com que o LED acenda. Se a minha entrada vai para o nível lógico 1, isso significa que Q2 e Q3 estarão conduzindo, o que faz com que a corrente tenda a fluir no sentido contrário do LED. Mas o LED não permite o fluxo de corrente no sentido contrário. Então ele se apaga. Certo? Então essa é uma forma da gente fazer um indicador na saída de uma porta lógica TTL. Certo? A gente pode fazê-lo em pull down e pode fazê-lo também em pull up. Só que aqui veja só o que acontece quando a gente coloca o transistor em pull up. Quando a gente coloca o LED em pull up. Quando a gente coloca o LED em pull up, ele acende-se no nível lógico de entrada igual a 1. Certo? Parem para perceber isso. Por quê? Porque a corrente que flui pelo LED, agora nesse caso, vai fluir pelo LED e passar por Q3, que está em saturação. Certo? Então, para Q3 estar ativo, eu preciso que a minha entrada lógica seja 1. Vocês compreenderam? Então, quando eu faço a conexão pull-up, eu liguei o LED em 5 VCC, eu faço uma inversão através dessa conexão. Eu faço uma inversão de nível lógico. Então, agora, o LED vai acender quando a minha saída tem nível lógico 0. E o valor de RL vai ter que ser calculado como a subtração entre VCC e a tensão do outro lado do resistor RL. Né? Essa tensão do outro lado do resistor RL é a tensão de saída no nível lógico mínimo, que aqui vai ser 0,2, que é a tensão de saturação do transistor, somada da tensão do próprio LED. Certo? Então a diferença de tensão sobre o resistor RL vai ser VCC menos VOL mais VLED, tudo isso entre parênteses, certo? Isso dividido pela corrente nominal do LED, certo? Lembrando mais uma vez que nesta conexão o LED vai se acender no nível lógico inverso, ou seja, ele vai acender quando a minha saída está no nível lógico 0 e a entrada, obviamente, no nível lógico 1, certo? Porque eu tenho um inversor aí no meio, então a minha entrada é nível lógico 1, a saída vai ser nível lógico 0 e o LED vai se acender nesse nível lógico de saída igual a 0. Beleza. A gente viu agora, até agora, né, a opção do TTL com o estágio de saída que a gente chama de totem. Eu esqueci de falar isso aqui, mas eu acho que estava no slide anterior. Esta configuração aqui a gente chama de totem, justamente porque ele tem aí uma sobreposição de vários elementos semicondutores. Né? A gente tem um transistor, um diodo, outro transistor e depois um resistor. Então, como eles estão montados um em cima do outro, denominou-se essa estrutura de totem. Mas a gente também pode fazer de outra forma. A outra forma é a gente simplesmente não utilizar nem Q4 e nem o diodo. E, portanto, o resistor R4 também não vai ter razão de existir. A gente simplesmente não liga nada no coletor de Q3. Qual que é a vantagem de se fazer isso? O seu circuito de saída já vai ser ligado diretamente ao coletor de Q3. Então a gente já liga o resistor de pull-up diretamente na saída do circuito. Certo? Agora,
Neste tipo de circuito, eu só posso fazer conexões do tipo pull-up. Certo? Por quê? Porque eu preciso completar o circuito de Q3 para VCC. Todo mundo consegue visualizar isso? Então, eu preciso completar o circuito com o meu resistor na saída, ou com o LED, ou com a entrada do próximo circuito. Qual que é a vantagem disso? Eu tenho menos corrente passando pelos circuitos internos. Isso significa que esse circuito aqui é mais econômico, né? é mais eficiente, tem uma eficiência energética maior do que o anterior. Certo? Então é uma forma diferente aí de fazer. O funcionamento do circuito é exatamente o mesmo, só que agora eu preciso completar o circuito com a minha carga na saída, e esta carga obrigatoriamente será um circuito pull-up. Ok? Tá aqui como é que a gente calcula o valor de RL. Então aqui vamos supor que o nível lógico de entrada é igual a 1. Então se o nível lógico de entrada é igual a 1, isso significa que é a junção base-coletor que estará conduzindo. Então a gente vai ter aquela situação em que a junção base-coletor conduz, fazendo Q1 estar no modo ativo reverso. E aí a gente tem a saturação de Q2 e a saturação de Q3. Todo mundo está conduzindo corrente. Q2 e Q3 estão conduzindo corrente. Isso implica que RL também irá conduzir corrente. E essa corrente será drenada por Q3. Isso é, a corrente entra no meu circuito. O valor de RL será VCC menos VCE de saturação, que aqui é 0,2, dividido pela corrente de saída que o meu circuito suporta. Então, quando você tem um circuito TTL, esse circuito vai ter uma corrente aí nominal de saída, que vem no datasheet, e essa corrente nominal de saída é que você vai colocar aqui nessa equação, certo? E o VCC vai ser o seu VCC de operação menos o VCE de saturação, que no seu datasheet vai vir como VOL, tensão de saída baixa, né? VOL. Ok? Já quando eu tenho o nível lógico de entrada igual a 0, eu não preciso me preocupar com o valor de RL. Por quê? Porque quando o meu nível lógico de entrada é igual a 0, o meu circuito na saída não drena corrente. Então a minha corrente será igual a 0 na saída, independentemente do valor de RL. Então nesse caso eu não preciso me preocupar. RL vai ser determinado somente pela sua condução, né? Não quando ele não conduz. Certo? Mas aí que é uma outra opção. Beleza. Agora vamos às portas lógicas um pouco mais complexas, né? Assim como a gente viu lá na porta lógica CMOS, vamos ver aqui a porta lógica NAND. De novo, a gente viu ela lá na frente, mas vamos dar uma revisada aqui. Como é que funciona a porta lógica NAND? A saída da porta lógica NAND é igual a 0 somente quando as duas entradas são iguais a 1. Certo? Então, beleza. Então, qual que é a situação que eu quero ter aqui? Quando qualquer uma das minhas entradas for igual a 0, a minha saída tem que ser igual a 1. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse tipo de circuito? Eu vou fazê-lo a partir do inversor. Só que eu vou utilizar um transistor especial. Vocês estão vendo aqui em Q1 que esse transistor é um pouco diferente. O que é esse transistor? Ele é um transistor que tem duas junções base-emissor e uma única junção base-coletor. Que diferença isso faz na operação de Q1? Isso significa que Q1 pode ser excitado de duas formas diferentes. Se qualquer uma das entradas fizer com que a junção base-emissor 1 ou a junção base-emissor 2 estejam ativas, então Q1 vai entrar no modo ativo. Certo? Isso equivale a este circuito aqui. É como se eu tivesse dois transistores que estão curto-circuitados na base e curto-circuitados no coletor. Certo? Eles não são equivalentes porque no caso de Q1 ele tem apenas uma base e apenas um coletor, mas tem dois emissores, certo? Mas matematicamente eles se comportam como dois transistores que estão curto-circuitados na base e no coletor, certo? Inclusive a gente consegue fazer isso numa protoboard, por exemplo. Você colocar dois transistores e fazer um curto-circuito na base e no coletor, eles vão se comportar exatamente como um transistor de duplo emissor, certo? Então vejam só, neste circuito,
a gente pode representá-lo dessa forma aqui, certo? Como se nós tivéssemos 3 diodos. O diodo D1 aqui vai representar a junção base emissor 1. O diodo D3 vai representar a junção base emissor 2. E o diodo D2 vai representar a junção base coletor. Certo? Todo mundo percebeu isso, né? Isso é bem importante para a gente entender esse funcionamento desse circuito aqui da porta lógica NAND. Então vamos lá. O primeiro estado que a gente tinha era o estado 00 e a saída desse estado deve ser igual a 1, certo? Então vamos lá. O que a gente tem quando a gente tem na entrada 00? Isso significa que D1 e D2 irão conduzir. Os dois circuitos estão ligados. Então agora de novo eu tenho aquela situação em que D2 não tem tensão suficiente para estar polarizado. Porque, novamente, para D2 eu preciso de 0,7 em Q3, 0,7 em Q2 e 0,6 em D2. Então eu preciso de 2 volts nesse caminho. Como D1 e D3 ambos estão ligados, então eu vou ter 0,7 volts nesse nó. O que significa que D2, Q2 e Q3 estarão cortados. Todo mundo acompanhou isso? É a mesma análise que a gente acabou de fazer agora. Então isso implica que o meu transistor Q1 estará no modo ativo, Q2 e Q3 estarão no modo de corte. E aí isso faz com que o meu circuito consiga fornecer corrente. Então a corrente flui para fora. Quando a corrente flui para fora do circuito, então eu tenho nível lógico 1. Certo? Beleza. O que acontece quando eu tenho a situação 00 ou a situação 01 ou 10? Nesta situação, a minha saída tem que ter nível lógico 1. Vamos dar uma olhada aqui de novo na tabela. Olha lá. Então, esta situação aqui, 01, e a situação 10, elas são semelhantes, né? Porque o circuito é simétrico. Em ambos os casos, a saída deve ser igual a 1. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Se a minha saída lógica é igual a 1, significa que o meu diodo D1 já está cortado. Por quê? Porque no seu terminal negativo a gente tem 5 volts, então a gente não vai ter condução por D1. Já em D3 a gente tem condução. Se nós temos condução em D3, a mesma situação acontece. Então vai acontecer exatamente a mesma coisa que no circuito anterior. Por quê? Eu não preciso de mais de um diodo, ou melhor, de mais de uma junção conduzindo. Eu só preciso que uma das duas junções conduzam para eu ter 0,7 na base. Então se eu tenho 0,7 na base, D2 não estará conduzindo. D2 aqui representa a junção base-coletor, o que faz com que Q1, de novo, opere no modo ativo. Quando Q1 está operando no modo ativo, Q2 não conduz e Q3 também não conduz. Então percebem que eu tive a mesma situação anterior? Deu no mesmo, certo? Vamos voltar aqui para a gente ver? Então, ó, quando eu tenho as duas entradas 0, as duas bases emissores, as duas junções base-emissores estão conduzindo. O que faz com que Q2 e Q3 estejam inativos. Então, nível lógico de saída, 1. Quando eu tenho apenas uma junção base-emissor, a mesma coisa acontece. D2 não consegue conduzir. D2 aqui representa a junção base-coletor. Então, a corrente flui via R2, Q4 e para fora do circuito, porque Q3 também está em corte. Quando a minha corrente flui para fora do circuito, eu tenho nível lógico 1. Beleza, e agora só falta um caso, né? O último caso é o caso em que as minhas duas entradas têm nível lógico 1. Se as minhas duas entradas têm nível lógico 1, isso significa que a junção base-emissor, aqui representada por D1, não conduz, e a junção base-emissora, aqui representada por D3, também não conduz. Isso faz com que haja caminho para a condução via R1, D2, Q2, Q3. Então a minha corrente flui neste sentido por dentro do circuito.
fazendo com que meu transistor Q1 opere no modo ativo reverso, Q2 opere em saturação e Q3 também opere em saturação. Como a gente viu anteriormente, isso impede que haja tensão suficiente para a polarização de Q4, e Q4 vai operar em corte. Portanto, a corrente de saída agora flui para dentro do meu circuito. Eu estou drenando corrente para o circuito. Quando a corrente entra no circuito, este é o nível lógico 0. Ok? Ficou claro? Eu acho que é até mais simples agora, né? Bem, eu espero que sim. Eu espero que tenha ficado claro. Beleza. Então, partindo para a próxima porta é a porta NOR. A porta NOR é exemplificada aqui por esta tabela verdade. Tá? Então, quando ambas as entradas são iguais a 0, a minha saída é igual a 1. E a saída é igual a 0 caso contrário. Certo? Beleza. Então, o que a gente faz aqui de diferente? A gente desmembra os circuitos de entrada. Então, a gente vai fazer 2 circuitos de entrada. Vamos ter um circuito de entrada, que aqui a gente vai denominar Q11, Q21, somente para a entrada 1. E nós vamos ter outro circuito de entrada completamente diferente, chamado Q12 e Q22. Estes circuitos juntos vão fazer o papel de Q1 e o papel de Q2, só que agora independentemente. Qualquer um dos circuitos que ativar a entrada vai desarmar a saída, que vai fazer com que a saída seja igual a 0. O funcionamento desse circuito é o mesmo princípio, mas vamos ver aqui os casos para a gente analisar aqui as correntes direitinho, certo? Então, o primeiro caso é o caso em que a entrada é 0, 0. Olhando de novo aqui na tabela, ó, quando a entrada é 0, 0, a minha saída tem que ser igual a 1. Então vamos ver o que acontece. Como os dois circuitos são paralelos, eles vão se comportar da mesma forma. Eles são paralelos e simétricos, né? Então, quando eu tenho nível lógico 0 na entrada, isso significa que D1 vai conduzir, fazendo com que a tensão aqui na base de Q1, Q11, seja igual a 0,7. A mesma coisa vai acontecer aqui em D3. D3 vai conduzir, por quê? Porque o meu nível lógico na saída é 0. Então isso vai fazer com que a base de Q12 seja também igual a 0,7. Isso significa que D2 e D4 estão desligados. Como D2 está desligado, Q2 também está desligado. Como D4 está desligado, Q22 está desligado também. Certo? Então aqui vai acontecer o mesmo efeito cascata de desligamento. Como nem Q2 e nem Q21 e nem Q22 estão ligados, então Q3 não vai ter corrente suficiente na sua base para poder estar em modo de operação e saturação. Então, quando eu tenho nível lógico de entrada 0 e 0, todos os meus elementos estão em corte, o que permite que a corrente flua pelo resistor R2, pela base de Q4, pelo diodo e para a saída do circuito. Então, a minha corrente está saindo, nível lógico 1. Beleza? O que acontece agora quando eu ativo apenas uma das entradas? Se a gente ver na tabela aqui, ó, quando eu ativo uma das entradas, a minha saída é igual a 0. Então, eu tenho a entrada 0, 1 e a entrada 1, 0. Tá? Como os circuitos são simétricos, aqui tanto faz a gente analisar um caso, já analisa o outro também. Vamos começar analisando primeiro o nível 2, a entrada 2, certo? Então, na entrada 2, eu tenho a mesma situação, D3 conduz. Se D3 conduz, isso significa que D4 não conduz, porque não vai haver tensão suficiente para que D4 conduza. D4 não conduzindo, então Q22 também não conduz. Tudo bem até aí? Ok. Vamos agora analisar a outra entrada. O que acontece na outra entrada? Se meu nível lógico de entrada é igual a 5 volts, então D1 estará reversamente polarizado, ou seja, em corte. Então, D1 não conduz.
Agora, nesse caso, vai haver um caminho para a corrente por aqui, via D2, via Q21 e depois via Q3. Então vai fluir uma corrente nesse sentido por dentro do circuito. Então veja só, apesar de o meu nível lógico de entrada 2 barrar um caminho, o nível lógico de entrada ser igual a 1 permite outro caminho para a corrente passar, o que faz com que Q3 esteja em saturação. Então nesse caso aqui particular da porta NOR, apesar de Q21 estar cortado, ainda assim eu consigo ativar Q3. Eu consigo colocar Q3 na saturação por esse caminho de corrente. Certo? Isso implica que aqui, nesse caso, a corrente de saída será drenada pelo circuito. E, novamente, Q4 não poderá conduzir. Por que Q4 não poderá conduzir? Porque eu não tenho tensão suficiente na sua base. Eu não tenho tensão suficiente aqui na sua base, porque a tensão vai ser definida por Q3, Q21. Certo? Q21 estando em saturação, Q3 estando com mais ou menos 0,8 de tensão base emissor, a tensão na base de Q4, ou seja, no coletor de Q21, vai ser aproximadamente 1 volt, o que não é suficiente para conduzir Q4, para fazer Q4 conduzir. Certo? E por fim, o último caso, já deve estar bastante evidente, é o caso em que as duas entradas são iguais a 1. Se a gente consultar a tabela de verdade novamente, quando as duas entradas são iguais a 1, a saída é igual a 0. Então o que vai acontecer aqui? Quando as minhas duas entradas são iguais a 1, as minhas duas junções, a junção base emissor de Q11 e a junção base emissor de Q12, não conseguirão conduzir. Porque a entrada aqui tem um nível lógico alto. Certo? Isso implica que D2 e D4 irão conduzir. Então eu vou criar um caminho de corrente via R11, D2, Q21, Q3. Então eu vou ter esse caminho de corrente. E também terei um outro sentido de corrente via R12, D4, Q22, Q3. Então, nos dois casos, os dois transistores estão fazendo, os transistores Q21 e Q22 estão ativando Q3, certo? E todo mundo vai operar em saturação. Como todos estão em saturação, Q4 não possui tensão suficiente para entrar em operação e permanece em corte, certo? O que significa que a corrente na saída vai ser drenada. Quando a corrente é drenada, então eu tenho nível lógico 0. Ok? Ficou claro? Eu espero que sim, porque faz um tempo que eu não tô... que vocês não responderam nada, então vocês estão por aí? Beleza, manda um oi aí, que ninguém mandou pergunta nenhuma e eu fiquei preocupado se não tinha caído. Então tá todo mundo entendendo, ótimo. Maravilha. É bom porque isso aqui é assunto novo para todo mundo, né? Ninguém viu. V1 tá complicado ali, mais ou menos, ou não. Q1 e Q12 são transistores, sim. Ah, certo, então. A gente está usando uma representação equivalente. Para Q1 e Q12, a gente está usando representações. E a representação que nós estamos usando é a representação com dois diodos, certo? Então, um diodo vai representar a junção base emissor e o outro diodo vai representar a junção base coletor. Certo? Então, o que aqui Q1 está marcando o diodo, o transistor, que no caso vai ser tudo isso aqui, ó. Certo? A representação que nós estamos usando, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Vai demorar um pouquinho, porque, enfim. Mas eu consigo desenhar aqui para vocês. Que cada traço eu tenho que fazer um por um. Pronto, o transistor é mais ou menos assim. Tá meio feioso. Mas quais são os terminais? A gente tem o terminal de cima aqui é o coletor, o terminal do meio é a base e o terminal de baixo aqui é o emissor. Eu posso representá-los por diodos.
Olha, quase consegui desenhar um diodo inteiro com um traço só. Então esse diodo vai representar a junção base emissor. E o outro diodo vai representar a junção base coletor. Isso, pronto. Então esse terminal aqui no meio será a base. E aqui a gente vai representar a junção base coletor nessa parte de cima e de baixo a gente vai representar a junção base emissor. Então quando eu desenho esses dois diodos em conexão anti-série, é só porque eu quero demonstrar o transistor de uma maneira que fique mais claro quem é que está sendo conduzido e quem é que não está conduzindo em cada momento. Certo? Então às vezes é interessante a gente fazer essa representação para esclarecer, né? Para ficar mais claro. A gente chama esse modelo de Eber-Small. Tá? Aí a gente vê esse modelo lá em Eletrônica 1, quando a gente vê lá o capítulo 5, que é o capítulo de transistores bipolares de junção, e fica um pouco mais claro. Aqui basta a gente entender que o transistor vai se comportar como dois diodos em conexão anti-série. E aí a gente consegue ver os caminhos das correntes. Certo? Beleza. Agora vamos já para a parte final. Hoje vai ser mais rápido do que eu pensei, então. Certo? Vamos lá. Então o que acontece quando eu quero conectar um circuito TTL num circuito CMOS? Qual que é o grande problema de fazer essa conexão? Como a gente viu lá anteriormente, na segunda-feira, o circuito CMOS não é controlado por corrente. O circuito CMOS é controlado por tensão. Mas o TTL é um circuito que responde através de corrente. Então a gente precisa colocar entre esses dois dispositivos um elemento que faça uma conversão de corrente para tensão. Isso é, que consiga transformar um sinal de corrente em um sinal de tensão. Certo? Então o elemento que a gente usa para fazer essa transformação a gente chama de elemento de transresistência. Por quê? Porque se eu tenho uma corrente e multiplico por uma resistência, R vezes I vai dar V, uma tensão. Então eu preciso utilizar um elemento que seja um resistor para transformar o meu nível de corrente para tensão. Certo? E aqui a gente pode usar um resistor na configuração pull-up, que é esse resistor RPU que vocês estão vendo aqui no centro aqui do slide, certo? Então a gente tem aqui escrito elemento de transresistência. O TTL aqui a gente colocou uma porta inversora. Essa porta inversora tem a sua saída em forma de corrente drenada. A gente coloca um resistor para quê? Para que a corrente drenada por esse circuito gere no resistor um nível de tensão na saída. E este nível de tensão será interpretado pelo circuito CMOS, porque o circuito CMOS vai interpretar níveis de tensão. Certo? Então o resistor está aqui para fazer essa conversão. Qual que é o valor desse resistor? Aqui na verdade deveria estar escrito RPU, né? Aqui tem RL, mas deveria ser RPU, porque esse resistor aqui é RPU. Esse resistor aqui, ele vai ter que ter o valor VCC menos VCE de saturação, dividido pela corrente nominal de saída no nível lógico zero. Por quê? Pela mesma razão que a gente viu lá na frente, como a gente calculava RL. Então o cálculo de RL é exatamente o mesmo, tá? Inclusive, aqui está RL porque eu dei Ctrl+C, Ctrl+V nessa equação, que é exatamente a mesma, né? Dei Ctrl+C, Ctrl+V e esqueci de renomear, mas é exatamente a mesma equação, tá? Porque o circuito é exatamente o mesmo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no comportamento desse circuito nos níveis lógicos que a gente tem. Sim, detalhe, já para vocês saberem, esta é a atividade que vocês vão ter que fazer para entregar até segunda-feira da semana que vem, tá? Então é criar o circuito inversor TTL e juntar no circuito inversor CMOS que vocês já fizeram na segunda-feira, tá? Que alguns de vocês já fizeram, certo? Essa aqui é a atividade para essa semana, ok? Lembrando que a atividade da quarta-feira sempre vai ser um pouquinho mais complexa, porque vocês têm mais tempo aí de resolver, tá? Beleza. Na atividade tem os valores de R1, R2, R3 e R4, tá? Então não fiquem preocupados com isso. No diodo vocês vão poder usar um N4148 e aí ele vai funcionar bem, ok? Beleza. Aqui a gente está representando o que acontece na saída quando a gente tem entradas diferentes, certo?
Aqui a gente está representando só o totem, que é o estágio de saída, o estágio totem, e representando aqui a capacitância de entrada do circuito CMOS, certo? Então lembrem-se que as portas dos MOSFETs possuem capacitância, né? Lembra-se, as portas são compostas, né, por metal e óxido. Então, nesse caso, elas vão gerar uma capacitância parasita. A gente está representando essa capacitância aqui por CCMOS, capacitância de entrada do CMOS, certo? Então, o que acontece quando o meu nível lógico de entrada lá no início é igual a 1? Se o meu nível lógico de entrada é igual a 1, isso vai fazer aquele caminho de condução, né, que vai terminar por aqui. Meu caminho de condução vai terminar com a saturação de Q3, certo? Isso significa que o meu circuito tem a habilidade de drenar corrente. Vejam só de onde ele vai drenar. Vai drenar aqui de RPU. Já estava até desenhada essa seta aqui, que é o IOL, a corrente de saída nominal no estado baixo, no estado low, certo? Então a minha saída vai ser igual ao VCE de saturação de Q3, que em geral é pequeno o suficiente para poder ser interpretado corretamente pelo CMOS, certo? Então a minha saída vai ser igual a 0,2 volts, que para o CMOS vai ser interpretado como nível lógico 0. Ou seja, isso vai ser suficiente para poder ativar o PMOS e não ativar o NMOS, certo? Isso equivale a nível lógico 0. No caso contrário, o que acontece quando a minha entrada é 0? Se a minha entrada é 0, meu Q3 não conduz, certo? Pelas mesmas análises que a gente fez até aqui. E a minha corrente segue por R2, Q4, pelo diodo e para a saída. O que vai acontecer com essa corrente? Ela vai carregar o capacitor CCMOS, fazendo com que esse nível lógico aqui seja mais alto. Aqui ele vai ser em torno de 3,4, porque ainda vai haver a queda de tensão aqui em R4, Q4 e no diodo, certo? Mas então quando ele carrega o capacitor CMOS, este carregamento vai fornecer tensão suficiente para ativar o NMOS. E quando a gente ativa o NMOS, então ele vai se comportar como nível lógico 1 na saída, certo? Ficou claro? Então, só para a gente ver mais uma vez, é assim que a gente faz a conexão TTL para CMOS com apenas um resistor. A gente pode melhorar essa conexão fazendo a conexão com um transistor bipolar de junção. Então agora o meu elemento de transresistência vai ser um resistor mais um transistor na configuração que a gente denomina emissor comum, que é esta conexão em que o emissor é aterrado, então, portanto, emissor comum. Então, o esquema é o mesmo, eu preciso de um elemento que transforme corrente em tensão, eu vou utilizar o transistor TBJ junto com o resistor RC para fazer essa conversão. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Quando meu nível lógico de entrada é igual a 0, o que acontece? Eu crio um caminho de corrente que passa por Q3. Isso faz com que a corrente tenda a ser drenada. No entanto, a gente não pode ter corrente drenado da base de um transistor NPN. Tem uma vantagem, a gente vai chegar lá já já. A corrente tenderia a ser drenada nesse sentido. Só que eu não posso drenar a corrente nesse sentido de um transistor NPN. Eu só posso drenar a corrente nesse sentido se o transistor fosse um transistor do tipo PNP, que não é o caso. Então, esta corrente aqui ela não pode acontecer. Como esta corrente não pode acontecer, isso significa que o meu transistor está em corte. Percebem? E agora é que vai chegar a vantagem que o Alisson, acho que foi Alisson, não foi? Perguntou. Foi. O que acontece agora? Veja só. Eu não tenho que lidar mais com a queda de tensão provocada por R4, Q4 e o diodo. Eu não preciso mais lidar com essa queda de tensão. O que vai acontecer aqui é a corrente vai fluir por RC e vai carregar o capacitor CCMOS. Mas depois do tempo de carga, esta tensão aqui vai tornar-se 5 volts.
certo? Eu não tenho mais nada para provocar quedas de tensão, porque eu coloquei outro estágio transistorizado. Então, nesse caso aqui, eu consigo levar a minha tensão até 5 volts, sem nenhum problema. Perfeito? Essa é a vantagem. Então, vamos lá. Aqui aconteceu uma queda de tensão anteriormente, por quê? A minha tensão de saída estava em série com esses elementos aqui, ó, R4, Q4, diodo. Então aqui tem uma queda de tensão. Então minha saída está sendo tomada aqui nesse terminal, ó. Então essa saída aqui já é um pouco menor, certo? Já no caso em que eu uso um outro terminal, a minha saída está sendo tomada aqui nesse nó aqui que está marcado com verde, certo? E neste nó aqui eu tenho apenas RC. Então eu não tenho queda de tensão. Por quê? Porque depois que o capacitor CCMOS for completamente carregado, eu não tenho mais corrente em RC, o que significa que a queda de tensão em RC é igual a zero, certo? Só você lembrar aí da relação de Ohm, que a tensão em um resistor é igual à resistência vezes a corrente. Se não tem corrente, então a tensão sobre esse resistor é igual a zero. Então a minha saída vai ser igual a 5 volts. Tem um delay sim no desligamento. Tem um delay, certo? Mas esse delay também acontece na situação anterior, tá? Porque o delay acontece por conta da presença da capacitância do CMOS. Então isso é inevitável, tá? Nos dois casos, o CMOS está presente. A desvantagem aqui é que você tem que colocar um transistor a mais, certo? Então esse circuito aqui é externo. O transistor aqui, que agora está desligado, né? Que aqui está marcado com um traço vermelho. Esse transistor aqui está desligado, mas ele é externo ao seu circuito TTL. Então é um circuito mais complicado, né? Assim, não é muito mais complicado, mas ele é mais complicado. E para quem prestou atenção, vocês viram que este circuito que eu adicionei gerou uma inversão a mais, tá? Então vejam só aqui na situação anterior. A gente aqui está com entrada 1, certo? Olhem só, aqui na minha entrada 1, o meu nível lógico de saída era igual a zero. Só que agora, na minha entrada 1, meu nível lógico de saída é 5. Por quê? Porque o transistor fez mais uma inversão. Ah, tá, certo. Perdão. É porque às vezes eu fico apontando com o mouse, mas vocês não estão vendo, né? Sim, Tomás, a saída de 5 volts só ocorre depois do carregamento do CCMOS. Isso, Alisson, a gente inverteu a inversão, certo? O transistor, o meu primeiro circuito aqui, que é um inversor, fez uma inversão, mas o meu transistor em emissor comum é um circuito que inverte o circuito mais uma vez. Inverte o nível lógico mais uma vez. Então você já tem que levar em consideração no seu projeto que se você for usar um transistor, ele vai fazer mais uma inversão. Então no seu caso, a porta NAND viraria AND. A porta NOR viraria OR. Certo? O CMOS vai inverter outra vez porque a gente está ligando inversores no inversor. Aqui, assim, claro, a gente está mostrando essas situações aqui com a porta lógica inversora porque ela é a mais básica, tá? Para que o entendimento fique mais claro. Mas a álgebra de Boole mostra que apenas com a porta NAND a gente consegue gerar todas as outras funções lógicas da álgebra de Boole. Então, se a gente consegue montar uma inversora, um NOR e uma NAND, a gente consegue gerar todos os tipos de funções. Quer dizer, a gente precisa ter a NOR também. Se a gente tiver inversora, NAND e NOR, a gente pode combinar essas portas para fazer as outras. Então, a gente combina a NAND com a inversora para fazer a AND. A gente combina a NAND com a NOR. Desculpa, a gente combina uma inversora com a NOR e faz uma OR. Então, aí a gente consegue fazer todas as portas lógicas, né? Que são a inversora, a NAND, a NOR, AND e OR. Certo? Beleza, então mostrando aqui essas, é só a gente substituir aqui a inversora por outra função, tá? Inclusive na atividade de vocês, eu sugeri que vocês fizessem a inversora, porque a inversora é a mais fácil, mas eu deixei livre para que, se vocês quiserem, vocês podem trocar o primeiro circuito TTL pelo circuito NAND ou pelo circuito NOR,
Tá? Isso aí fica a cargo de vocês. Ele é um pouquinho mais complicado, mas não é tão mais complicado. Então, se vocês estiverem se sentindo confiantes, vocês podem fazer isso de outras formas, tá? Inclusive, quem quiser pode também utilizar essa conexão TTL-CMOS com transistor. Eu sugiro que vocês façam com resistores, mas quem estiver se sentindo confiante pode utilizar essa função aqui com transistor, que fica mais legal, dá para você ver outras nuances, tá, do circuito. Ele fica um pouquinho mais complicado também, se vocês tiverem um interesse em fazer algo mais difícil, tá? Se não, podem fazer o tradicional, não tem problema. Beleza. Aqui está a interface TTL-CMOS com TBJ, no caso da entrada estar em nível lógico 0. Quando a entrada está em nível lógico 0, toda aquela cadeia estará cortada, não é? Então Q3 aqui, que é o único que está aparecendo, estará cortado, e a corrente vai fluir por R2, Q4, pelo diodo e para a saída. Aí agora sim. Como eu coloquei o meu transistor na sequência dessa corrente, né, no caminho dessa corrente, quando o meu nível lógico de entrada é igual a 0, o meu nível lógico de saída vai ser igual a 1, o que induz a saturação no transistor do conversor, no transistor da interface. Isso vai fazer com que o meu transistor entre em saturação e vai fluir uma corrente de saturação por esse transistor que vai descarregar o capacitor CCMOS, fazendo inverter o nível, certo? Esse capacitor CCMOS vai descarregar pelo transistor e a minha tensão final será igual a 0,2. Ela não chega a 0 porque eu preciso ter pelo menos uma tensão VCE de saturação. Esses aqui vão ser os valores de RB e de RC. Então o resistor na base vai ser calculado por o resistor na base é o primeiro que está ali, RB, vai ser VOH, que aqui no nosso exemplo está sendo 3.4, mas isso é tabelado, né, no datasheet do seu dispositivo. Então você vai ter o nível de tensão de saída no nível lógico alto, menos VBE, que aqui está sendo 0,8, porque o transistor tem a saturação, dividido pela corrente nominal de saída, IOH, a corrente nominal de saída no estado alto. Já o meu resistor de coletor vai ser VCC menos VCE de saturação sobre a corrente de coletor de saturação. Isso é você quem escolhe. Então você vai ver no datasheet do transistor que você estiver usando e esse datasheet vai te dar qual é a corrente de coletor máxima. Você vai escolher uma corrente de coletor que esteja abaixo da corrente de coletor máxima para evitar que o seu transistor queime, certo? Feito isso, a gente vai determinar aí quem é o valor de RC, certo? Lembrando-se que quanto menor for o valor de RC, mais rápido o capacitor CCMOS vai descarregar, certo? Mas RC não pode ser pequeno demais, porque se ele for pequeno demais, ele permite muita corrente no transistor que queima o seu transistor, certo? Então tem que ficar ligado nessas situações aí, certo? Mas o legal é você olhar qual é a corrente coletor máxima e escolher um valor que não esteja próximo dessa corrente máxima, porque se você coloca exatamente na corrente máxima, qualquer pequena variação no seu circuito, qualquer variação no resistor, 10% para mais ou para menos, pode fazer o seu circuito queimar, certo? Então a gente não opera na região de coletor máxima nunca. Sempre a gente escolhe algo que tenha pelo menos aí uns 25% a 30% de segurança no máximo essa corrente, certo? Beleza. E se a gente quer fazer o contrário? Se a gente quer pegar um circuito CMOS e ligar no circuito TTL. Então o CMOS vai ter saídas em forma de tensão. E o circuito TTL vai ter suas entradas controladas por corrente. Então a gente não pode simplesmente ligar um no outro direto e esperar que funcione. A gente precisa de um elemento que faça conversão de tensão para corrente. A gente chama esse elemento de transcondutância. Por que transcondutância? Porque quando a gente multiplica uma tensão por uma condutância, isso resulta em corrente. Ou seja, I é igual a V vezes G, certo? E aqui G seria a condutância. Beleza. Então a gente pode usar um resistor também como elemento de transcondutância. Por quê? Porque quando a gente coloca uma tensão em um resistor,
Isso faz com que uma corrente flua por ele. E essa corrente vai ser usada para excitar o circuito TTL. Não. Ela funciona também em paralelo aqui dessa forma. Certo? Não precisa estar em série, não. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. O que acontece quando a minha entrada é igual a 5? Lembrando que esse circuito aqui é o circuito inversor CMOS, que é muito mais simples, né? Muito mais agradável, vamos dizer assim, do que o circuito TTL. É também mais econômico e mais compacto. O que vai acontecer quando a gente tem nível lógico 5? A minha saída vai estar em nível lógico 0. O que equivale a dizer que a minha saída vai estar em nível lógico 0? O meu transistor PMOS vai estar cortado e o meu transistor NMOS vai estar conduzindo. Então, o meu diodo, que aqui está representando a junção base e emissor, irá conduzir. E a corrente do TTL vai ser drenada via RPD e via RN. Aí aqui vocês estão vendo, professor, mas eu não podia drenar toda a corrente por RN? Né? Faz sentido isso, né? Porque RN está drenando corrente. Mas a quantidade de corrente que RN é capaz de drenar é muito menor do que a capacidade, do que a corrente necessária para fazer com que o meu transistor Q1 na entrada do meu circuito esteja conduzindo. Lembre-se que RN aqui é um PMOS, então ele vai ter correntes menores, certo? E aqui o meu circuito TTL é feito com TBJs e essa corrente em particular passa pela saída de pelo emissor, né? Pelo emissor de um transistor. Então ele vai ter valores de corrente tipicamente mais altos. RPD está aqui para fazer com que esse excesso de corrente possa fluir por ele e não por RN. Ok? E aí aqui, daqui para lá, a mesma coisa acontece, né? Porque esse diodo aqui, que está representando a junção base-coletor, vai estar reversamente polarizado, né? Essa junção vai estar reversamente polarizada, o que faz com que o transistor Q1 opere no modo ativo, e é só isso que é necessário, tá? Para que todo o resto da cascata aconteça. Então, Q2 não vai conduzir, Q3 não vai conduzir, o que faz Q4 conduzir, e por aí vai. Quando a minha tensão de entrada é igual a 0, então RP vai excitar uma corrente em RPD, gerando uma tensão de saída igual a 5, o que faz com que a minha junção base emissor do transistor Q1, que é a entrada do TTL, esteja desligado. Nesse caso aqui é extremamente importante que RPD esteja presente. Por quê? A corrente que vai ser induzida por RP tem que ter algum caminho para seguir. E esse caminho não pode seguir por esse diodo off, certo? Esse diodo não pode conduzir no sentido contrário. Então, por conta disso, a gente precisa de um resistor RPD para poder fazer manifestar-se essa tensão aqui nesse circuito. Ok? Beleza. A gente também pode fazer essa interface CMOS-TTL com o mesmo circuito emissor comum. E o esquema é o mesmo, tá? Então aqui o emissor comum vai funcionar como esse conversor de transcondutância. Então vamos analisar aqui os dois casos. Primeiro, quando a minha entrada tem nível lógico igual a 0. Quando a minha entrada tem nível lógico igual a 0, então significa que o PMOS vai estar ativado e o NMOS vai estar na região de corte. Certo? Então, meu PMOS está na região triodo, que vai ser substituído por um resistor RP, e o meu NMOS está em corte. Isso significa que vai fluir uma corrente que vai ativar o meu transistor do conversor.
E aí eu tenho a mesma situação, né? Esta corrente aqui vai permitir um caminho de corrente no TTL também pelo mesmo transistor. Certo? Então eu consegui fazer a conversão entre um e outro. Porém, novamente, veja só, o nível lógico aqui na saída do inversor é igual a 1. Só que eu estou drenando corrente do circuito. Quando eu dreno corrente do circuito, o nível lógico aqui é igual a 0. Então este conversor fez mais uma inversão. Certo? Então, entre a saída do CMOS e a entrada do TTL, se você utilizar esse conversor, ela faz uma inversão no seu nível de tensão, certo? No seu nível lógico. E o caso contrário é quando a minha entrada é igual a 5. Se a minha entrada é igual a 5, o meu PMOS não é ativado, mas o meu NMOS entra na região triodo. Quando o meu NMOS entra na região triodo, então eu não tenho tensão suficiente para fazer com que o meu transistor do conversor conduza. Porque o meu transistor precisa de pelo menos 0,7 para começar a conduzir. Então aqui eu não vou ter esse 0,7, eu vou ter tensões muito pequenas. Quem já fez a atividade viu que as tensões na saída desse circuito costumam estar lá nos milivolts, microvolts, são tensões muito baixas, certo? Aí vai depender do MOS que você escolheu, mas em geral são tensões muito baixas, não vai ser suficiente para ativar o seu transistor. Isso implica que eu não posso ter corrente na junção base emissor de Q1. Na entrada do meu circuito eu não posso ter corrente por conta disso, certo? Como eu não tenho corrente entrando, a gente identifica isso como nível lógico 1 na entrada do seu TBJ. Porém, se vocês estiverem aí ligados, né, o nível lógico aqui na saída do CMOS é igual a 0. Então, novamente, eu tive uma inversão quando eu coloco esse adaptador, certo? Beleza, gente. É isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tem alguma dúvida?